Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo, para mais esclarecimentos, explicações. Hoje o tema que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo seria sobre o PASEP, né? Contribuir aí para uma explicação, tentar lhe explicar da melhor forma possível para um melhor entendimento sobre esse assunto. Esse assunto, ele voltou à tona agora com a decisão do STJ, em setembro deste ano, né, de 2023, eu estou gravando aqui nos finalmente de 2023, mas é um vídeo que eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Você que tem dúvida se você tem direito, contra quem se entra, como é que eu sei que eu tenho direito, aonde eu procuro saber onde eu tenho direito, por onde começar. Primeiramente, eu gostaria de trazer um certo entendimento, que é o PASEP. O PASEP, ele iniciou aqui no Brasil em 1970, ou seja, ele foi criado em 1970 e ele existiu até 1988. Com essa informação, ela é muito preciosa. Por quê? Porque esses servidores, o PASEP, ele é um fundo de patrimônio do servidor público, tanto a nível municipal, estadual, como federal. Então, se eu tenho essa vinculação com o poder público a nível municipal, estadual ou federal, que é com a União, eu já posso acender um alerta, uma luzinha. Se você teve um parente que trabalhou também nessa época, infelizmente ainda já não esteja mais aqui, já esteja falecido, também fique atento a essas explicações, certo? Porque eles também possuem direito. Por quê? Em 1970, esse fundo ele foi criado. Assim, a gente pode entender melhor como. Assim como o FGTS, todo mês é descontado do salário do funcionário aquele valor e é depositado numa conta. Aquele valor, ele fica numa conta. E para isso, vai sendo o quê? Atualizado, vai ser gerenciado, no caso aí, pela Caixa Econômica. O PASEP, ele tinha esse mesmo intuito, só que eram os servidores públicos. Então, a gente já tem uma ideia aí do que seria o PASEP. Era um fundo de patrimônio do servidor público, que quando ele se aposentasse ou tivesse outras hipóteses previstas para saque, ele ia ter lá um montante durante esse tempo todo que ele contribuiu. Qual foi o tempo que ele contribuiu? Ele contribuiu de 1970 até 1988. Por quê? Porque na nossa Constituição de 88, ela extinguiu esse PASEP. Então, o PASEP, ele passou a ser PIS e PASEP. As contas vinculadas, não passou mais a ser gerenciada no Banco do Brasil. Então, quem é que tem direito? Esses servidores que trabalharam nessa época, até 88. Por quê? Porque depois de 88, depois da nossa Constituição, eles não existiram mais, o PASEP. E aí, o que ficou? Foi definido isso, que a partir de então não seriam mais criadas novas contas. E as contas já existentes, elas tinham que permanecer, porque os servidores já tinham direito adquirido. Já tinham sido descontados durante aquele tempo todo saldos de salário dele e feito esse depósito para juntar esse patrimônio dele juntamente ali numa conta vinculada a cada servidor. Só que descobriu-se, né, que não estava tendo lisura, não estava tendo transparência. Depois de muito tempo, se descobriu que essas contas não foram devidamente atualizadas, os valores monetários estavam errados, às vezes existiam contradições, tinha um extrato antigo com um valor, o extrato posterior já existia um valor menor. Se era para atualizar, era para o quê? Aumentar o índice, porque tem uma porcentagem ali rendendo. Por mais que seja pouco, mas sempre seria para maior, porque se você tem direito aplicado em dinheiro, aplicado no banco, é óbvio que, por mais que ele seja pequeno, ele vai aumentando a cada ano. E o que foi constatado ali é que não existia essa evolução, tanto esse cuidado. E o pior,
que em muitos casos existiu foi zerar dessa conta. Então aí tinha muitas contradições e não se explicavam de onde é que estava saindo aqueles valores, para onde é que eles estavam indo. Ou seja, o que se constatou, resumidamente, que o Banco do Brasil não estava fazendo o devido cuidado com aquelas contas do PASEP. Só que se percebeu muito tempo depois e aí começaram a se atentar e começaram a surgir na justiça ações provenientes disso. A revisão do PASEP, só que não tinha ações disso, não tinha como a gente fundamentar, não tinha jurisprudência. Quem seria o polo? Seria o meu empregador, no caso a União ou o município? Ou seria o Banco do Brasil? Então tinha muita divergência. Foram entradas ações que obteve-se êxito, outras não. Os juízes, eles não tinham um respaldo, uma fundamentação concreta, porque realmente esse assunto, ele não tinha, a gente não tinha informações pertinentes de quem condenar. Será que realmente tem essa condenação? Será que realmente houve esse prejuízo para o servidor público? Então, se tinha muita dúvida. E aí, agora em setembro de 2023, o STJ decidiu. Quem é o polo passivo dessa ação? É o Banco do Brasil, porque a União ou seu órgão empregador, no caso se for o município ou o estado, ele fazia, sim, o repasse para o banco, para a conta daquele servidor que estava sendo descontado de quê? Então, por isso que você tem direito, porque estava se descontando da sua folha salarial. Então, se descontava da sua folha salarial e era para aquele fundo estar crescendo. Para você, quando fosse se aposentar, fazer o saque daqueles valores que você passou a contribuir. Certo? Então, assim, quem é o polo ativo? Você que trabalhou de 1970 até 1988, já fica atento que você pode sim ter valores para ser restituídos. Se for pensionista, ou seja, se você recebe pensão por morte de algum companheiro, esposo seu ou pai, ou seja, quem era funcionário também, eles têm esse direito, porque foram descontados das contas dele e não houve esse repasse devidamente. Houve o quê? Houve uma lesão. Não houve um gerenciamento lícito naquelas contas. Então, a primeira coisa, os documentos, né? Você viu aí o polo ativo até 1988. Por quê? Porque a nossa Constituição, né, atual, que é a de 1988, ela extinguiu. Então, não seriam mais criados novas contas para os novos servidores que iam vir depois da Constituição. Porque se extinguiu o PASEP, não seria mais o Banco do Brasil que ia ser o responsável pelo gerenciamento. Mas as contas já existentes iriam permanecer como sempre foi. Como sempre foi. Ou seja, depois, em 1989, em 1990, esses servidores, eles não tinham mais constituído o PASEP. Então, esses servidores, se você começou depois de 1988, a gente não está falando, né, com você, porque não existiu mais. Foi-se extinto o PASEP, certo? Só para você entender um pouco as datas. As provas. Como é que eu vou entrar com essa ação? Como é que eu vou comprovar o meu direito? Primeiramente, são ações que eu tenho que ter o quê? Um extrato daquela minha conta. E são contas bem antigas, a moeda não era o real. Então, teve, se eu não me engano, 4 a 5 moedas planos dentro desse período, né? Até chegar o nosso valor, né? A nossa moeda, que é o real. Então, é preciso fazer cálculos, é preciso fazer uma correção monetária desse valor. Então, advogados, a gente trabalha em parceria com contadores para fazer minuciosamente a análise dos extratos. E esses extratos eu consigo aonde? O servidor que trabalhou nesse período,
que acha que tem dúvida, que gostaria de saber se tinha ou não direito, ele tem que se locomover até uma agência do Banco do Brasil e requerer a sua, que a gente vai chamar aqui de microfilmagens. Alguns chamam microfilmagens, outros têm a denominação microfichas. Por quê? Porque o extrato que a gente conhece hoje é a partir de 1997. Então, antes de 97, era microfilmagem, não existia esse extrato que a gente conhece. Não havia digitalização. Então, são microfilmagens, que quando você solicitar, às vezes escrevendo, às vezes manualmente, às vezes o banco lhe dá algum documento para você preencher solicitando aquelas microfilmagens, e eles pedem um prazo, eles não vão lhe dar no mesmo momento, porque eles têm que também fazer, né, um rateio disso tudo, rateio não, ele tem que fazer uma busca disso tudo, né, para lhe entregar esses extratos, certo? Então, são microfilmagens, microfichas, e aí eles pedem um prazo que dura, assim, no máximo até 30 dias, certo? E aí, diante disso, você vai procurar um advogado da sua confiança para tentar lhe explicar se você realmente tem esse direito, se você realmente tem valores devidos para ser recebido, se você consegue ressarcir prejuízos que esses servidores sofreram naquela época. Então, os documentos, toda a ação, CPF, RG, comprovante de endereço. Então, se você extratos que você foi servidor público, se você já é aposentado, né, que a gente está falando de um período bastante para trás, bastante antigo, se você já é aposentado, também você leve lá o comprovante que você já permanece, né, nessa situação, juntamente na sua aposentadoria. Então, esses são os documentos para se entrar com essa ação, com esse tipo. Mas o mais importante é a verificação dessas microfichas, né? Microfilmagens. E em 97, que já é o extrato, eles vão lhe dar até a data, teoricamente, que você se aposentou, né? Que aí passou aí a receber esse PASEP, né? Muitos receberam, mas o que? O valor de 2.000 e pouco, 2.000. E algumas pessoas era para você ter recebido um valor mais alto, por isso que é uma revisão do PASEP. Por isso que a ação, a gente dá esse nome de revisão, porque tem que ser analisado o que você recebeu e o que você tem direito. A maioria das pessoas foram bastante lesionadas do que você recebeu e do que você realmente tinha para receber. Então, é bem diferente isso. Essas de 97 para cá, né, até a época que você se aposentou, já são sim esses extratos que a gente conhece. Então, muitas vezes o banco fornece no mesmo momento, ou então eles podem lhe fornecer quando você for voltar, né, para receber essas microfichas, essas microfilmagens. Muitas vezes a pessoa tem dúvida, mas eu vou entrar com ação contra o banco e eles vão me fornecer esse documento? Gente, é um direito seu de ter transparência na documentação de uma coisa que era seu por direito, era uma conta sua. Não era o banco que estava fazendo uma conta para você, era seu dinheiro que estava sendo depositado mensalmente, tirado da sua folha de salário e colocado lá. E o papel dele era gerenciar essa conta da melhor forma possível, fazer os reajustes devidos. E o que se constatou é que não teve isso, não teve essa lisura e infelizmente não teve essa transparência. Então, o polo ativo seria: você, servidor público, que trabalhou de 1970 a 1988, você vai entrar contra quem? Quem é o polo passivo? É o Banco do Brasil. Foi ele que era responsável por gerenciar essa conta vinculada de cada servidor público. Voltando a falar, é a nível municipal, federal, estadual, Caixa Econômica Federal, Correios, o próprio Banco do Brasil.
certo? Então, assim, é uma vasta, né, vasta quantidade de pessoas que podem ter sofrido lesões financeiras em suas contas. Então, se você tem dúvida, procure essas microfichas no Banco do Brasil, leve para uma análise, né, dessa documentação da melhor forma possível para tirar suas dúvidas, converse com um advogado especializado nesse caso, que tenha conhecimento e que faça a melhor análise. E aqui, o que eu queria trazer para finalizar esse vídeo era uma observação. Eu vejo muita gente, até mesmo nós da nossa classe de advogados, falando que o servidor ele tem um dinheiro alto para receber. A gente não tem como saber sem estar com as microfichas em mãos, sem uma análise devida, individualizada de cada contribuinte, de cada servidor. A gente tem que passar a transparência para os nossos clientes e também saber que essas ações a gente pede a gratuidade da justiça. Se o juiz aceitar a gratuidade da justiça, ótimo, muito bom para o servidor. Por quê? Porque se infelizmente o juiz não for favorável na sua decisão, achar que você não teve prejuízo, ou que foi um valor menor do que você estava pedindo naquela ação, a existência de a gente chama de honorário de sucumbência, mas eu vou trazer um linguajar mais simples, a possibilidade de sim ter custos nesse processo, se a pessoa não sair vitorioso nesse processo. Então, assim, é muito cuidado, a gente tem que analisar direitinho. A gente não dá a garantia de uma vitória em todas as ações que a gente entra, é impossível, porque não é a gente que julga, como é que eu vou dizer? Mas aqui é só uma precaução para ficar atento, porque também há a existência de uma sentença desfavorável. Se você receber uma sentença desfavorável, mas tiver a gratuidade da justiça, você não vai pagar, porque ali, como o próprio nome está dizendo, vai ser uma gratuidade da justiça. Agora, se você perder o processo, certo? E não tiver, né, deferido o pedido de gratuidade da justiça, vai haver custas. Então, isso aqui eu queria trazer essa precaução para a gente ter o cuidado, porque o que houve é o que? O advogado falando que você, servidor, tem um dinheiro alto para receber. Muitas vezes são sim, verdade, são valores altos, são valores que é seu por direito, que é seu. Só que existe também a possibilidade dessa pessoa que está pedindo não ser aquele valor todo, ou então que ela já recebeu, entendeu? Então, assim, vamos ter precaução. Toda a ação que a gente for postular na justiça tem que ser avaliada, todas as nossas provas, e uma boa análise, né, de cada caso concreto, para a gente trabalhar também na lisura, na transparência e passar as informações necessárias para vocês que estão procurando informações, procurando um entendimento melhor sobre o que é essa ação do PASEP. Então, os documentos eu trouxe, né, são esses documentos que são necessários para quem é que entra. Então, é na Justiça Comum, não é na Justiça Federal, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então você vai entrar na Justiça Estadual e não na Justiça Federal. E é isso, eu queria, né, nesse vídeo trazer para você entender se você teve, né, nesse polo ativo aí, trabalhando como servidor público, nesse período, você deve saber se você tem direito, porque esse é um direito seu, conquistado por você ou por um familiar seu, né? Se você é descendente de uma pessoa, um herdeiro de uma pessoa que já faleceu, mas que trabalhava, você tem sim direito de receber como dependente e solicitando a documentação dele igualmente no Banco do Brasil, certo? Então, eu espero ter contribuído para um entendimento desse assunto do PASEP. É um assunto que envolve muitas pessoas, né? Muitos servidores que trabalharam aí nessa época
E até o próximo vídeo, meu muito obrigada por sua atenção.